Vamos neste vídeo continuar ainda num contexto em que estamos a colocar a instância view e todos os componentes adicionais dentro do mesmo fecheiro, que eventualmente em algumas circunstâncias será um exercício que vocês vão continuar a fazer para colocar numa pequena porção do vosso projeto de HTML ou de PHP ou de outra linguagem qualquer o view a funcionar, porque vos dá jeito naquele sistema, mas não querem uma infraestrutura tão complexa como é o facto de um projeto criado com a Vue CLI. Neste momento nós já vimos até este vídeo como é que nós podemos comunicar de parent components para child components, como é que nós podemos comunicar entre a nossa instância view e os componentes que nós criamos aqui, adicionais, etc. Mas imaginem então esta circunstância, que existia de facto um mecanismo onde nós podíamos guardar de uma forma centralizada a informação. O que é que eu quero explicar com isto? Imaginem que nós temos vários componentes e vamos imaginar que estes componentes são diferentes pessoas, a pessoa A, B ou C. E que todas estas pessoas têm acesso ao mesmo armazém, onde nós vamos armazenar informação. Isto significa que tanto a pessoa A, como a pessoa B, como a pessoa C, vão poder ir buscar e ir colocar informação nesse armazém. Então, isto torna a comunicação entre os componentes de uma forma extraordinariamente mais simples. E, para isso, o Vue tem uma solução. Então, sejam bem-vindos ao Vuex. O que é basicamente o Vuex? Em primeiro lugar, eu estou aqui no site do Vuex. Como podem observar, é um subdomínio do Vue.js.org. Sendo um subdomínio do Vue.js.org, significa que está intrinsecamente relacionado com o Vue.js e não é, por exemplo, uma biblioteca paralela, como é o caso do Vuetify ou o Bootstrap Vue, seja o que for. Não, é uma componente que a comunidade Vue do Vue.js decidiu adotar como sendo sua. Então, aqui têm também a possibilidade de, obviamente, escolher o tipo de língua, por defeito virá em inglês, mas o site será este. Ok? Vocês, ao entrarem nele, vão obviamente obter primeiro a versão em inglês, podem vir a Languages e passar para português. O Vuex não é uma componente ou uma área do Vue.js extraordinariamente complexa. Não é. Aliás, não é extraordinariamente extensa também. Mas contém aqui alguns pormenores que eu quero começar a abordar convosco durante este e os próximos vídeos. Bom, o objetivo do Vuex é exatamente isto que aqui diz. É um padrão de gerenciamento de estado. É mais ou menos uma biblioteca para aplicativos do Vue.js. Ele serve como um store aqui é uma loja, okay? É um armazém centralizado, isto é, que está disponível para toda a gente, para que todos os componentes de uma aplicação, com regras, obviamente, garantindo que o estado só pode ser alterado, aqui está a palavra mutado e nós já vamos ver o que é que significa, porque temos aqui o mutations, provavelmente neste vídeo ainda não, mas depois iremos ver nos próximos, de forma previsível. Ora, isto é, ele também se integra com a extensão oficial do Vue DevTools, etc., para fornecer recursos avançados sem configurações adicionais. Portanto, o que o Vuex nos permite fazer é criar o tal armazém onde a pessoa A, B e C, ou melhor, o componente A, B e C, vão buscar informação de forma centralizada. Vamos passar à prática. Bom, eu tenho aqui uma aplicação muito genérica, sem rigorosamente mais nada a não ser a minha instância Vue e também já tudo prontinho para poder avançar com a implementação do código Vue. O que eu tenho, em primeiro lugar, que acrescentar a este meu projeto é o Vuex. E o Vuex vai ser acrescentado através de um script source, ok? Da mesma forma que o Vue foi implementado aqui. Nunca esquecer que o Vuex, nestes contextos, tem que ser implementado depois de ser carregado o Vue. Bom, onde é que nós vamos buscar então o Vuex? Através de uma CDN. Vamos colocar aqui Vuex espaço CDN. Vamos escolher aqui uma, ok? E vamos buscar este min.js. Então vou copiar tudo isto que aqui está. Vou simplesmente clicar aqui em copy, ok? Foi copiado. Vou colocar aqui no interior deste espaço. Portanto, eu tenho aqui o Vue e tenho o Vuex. A partir deste momento eu posso começar a utilizar o Vuex. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é criar aquilo que se designa por uma store, ou o tal armazém. Vamos construir o primeiro armazém, o primeiro e único armazém. E para construirmos este armazém, eu vou colocar aqui Vuex, eu vou defini-lo como sendo uma constante. Vamos colocar const, normalmente vamos ver isto,
constant store é igual a new vuex.store e agora vamos abrir e fechar parênteses. Estamos a criar uma instância do Vuex e da sua store. O que nós vamos agora querer definir aqui dentro é um conjunto de informações que por este vídeo nós vamos ficar só mesmo pelo superficial. Aquela que é a informação fundamental é que dentro do nosso armazém nós temos que ter uma área chamada state. E este state não é nada mais nada menos do que algo muito similar àquilo que acontece dentro da nossa instância view com o data. Se nós recordarmos que o data é o espaço onde nós podemos colocar as nossas variáveis, nomeadamente o nome, João, depois aqui temos o apelido e temos aqui Ribeiro. Bom, na minha store eu tenho um state e dentro do state eu posso definir variáveis desse tipo. Vamos colocar aqui nome e apelido. Vamos colocar lá. Okay? Então eu não vou precisar aqui do data para nada. Bom, o que eu vou agora querer fazer é o seguinte. Imaginemos que eu quero apresentar os valores que estão dentro do meu armazém, da minha store, e vamos passar a chamar assim. Quero apresentar os valores que estão dentro da minha store na minha instância view. Então eu tenho aqui um espaço onde eu vou colocar aqui um div, que é o meu wrapper, vou colocar aqui um parágrafo. O meu nome é. Vou colocar aqui 2 pontos e tradicionalmente eu teria que fazer desta forma. Nome e colocar aqui apelido. Bom, isto iria funcionar se o nome e o apelido estivessem aqui dentro de um elemento data. Mas de facto eles não estão, eles estão dentro da minha store. Bom, se eu agora refrescar aqui, obviamente, eu não vou obter rigorosamente nada. Aliás, tenho aqui um erro, dizer que nome is not defined. Ora, o nome não está definido porque é este nome que aqui aparece, deveria estar aqui no data. Portanto, tudo aquilo iria ficar resolvido automaticamente se eu colocasse aqui um data com o nome e o apelido, como eu já tive aqui durante este vídeo. Então, como é que eu faço para ir buscar esta informação? Bom, eu vou utilizar os computed methods. Então eu vou colocar aqui computed e dentro do computed eu vou poder definir, por exemplo, o seguinte. E eu quero chamar a atenção que vou colocar aqui algo para distinguir as duas coisas. Eu tenho aqui nome e apelido, tenho ali nome e apelido. Eu vou colocar aqui meu nome e aqui meu apelido. Então o que eu vou colocar aqui no computed são 2 métodos, 2 funções neste caso. Uma chamada meu nome e outra chamada meu apelido. Reparem que eu não preciso ter aqui sequer o data. Então, meu nome vai ser igual a uma function e nesta function eu quero que seja devolvido, vou fazer um return e agora reparem, store.state, que é isto que aqui está, .nome. Da mesma forma que quero ter o meu apelido. Então, meu apelido é igual a uma function que faz um return da store.state.apelido. Vamos verificar então o que é que acontece na nossa aplicação, se não temos qualquer erro. Vamos aqui refrescar e reparem então como os dados já aparecem aqui. Relembrando então de uma forma muito sintética, o que eu acabei de fazer foi simplesmente o seguinte. Deixei de ter as minhas variáveis centralizadas na minha instância. Isto é, eu não tenho aqui nem o meu nome nem o meu apelido. Passei essa função ou essa funcionalidade ou essa valência para a minha store, que será sempre algo que vai estar disponível para outros componentes que lá queiram ir beber informação também. E através de um mecanismo dos computed methods, que nós falámos aqui no início desta playlist, não propriamente nos primeiros vídeos, mas nos vídeos subsequentes, o que acontece é que eu posso definir então, não aqui um data, mas sim uma função, meu nome, que vai buscar ou vai devolver o que está dentro da store state nome. Portanto, store state nome. Atenção que store pode ser um nome qualquer, state não. State é uma palavra reservada dentro da store do Vuex. Okay? Mas normalmente vocês irão ver store. Então esta é uma forma muito interessante de nós podermos obter dados a partir de uma forma centralizada e que nos vão facilitar sobremaneira a forma como nós colocamos os diferentes componentes, independentemente da sua hierarquia, a comunicarem uns com os outros. Obviamente que aqui, dentro da nossa store, nós não vamos ter apenas um state.
Se nós olharmos para a documentação, e é algo que depois iremos ter a ocasião de tratar com mais algum cuidado, nós temos o estado. Eu vou aqui trocar novamente para inglês para nós vermos os nomes corretos. Temos o state, temos os getters, temos as mutations, que vamos já ver no próximo vídeo, temos actions, temos ainda models, etc. Bom, não há aqui muita informação, reparem, sobre o state, e normalmente eu avalio a quantidade de informação até pelo scroll, e temos aqui muitos exemplos, portanto nós temos aqui basicamente o que é o state. Ok? Ponto final, é isto. Depois temos o que são os getters. Não vamos sequer olhar para a documentação, pouca documentação. O que são as mutations? As mutations têm mais qualquer coisa aqui, mas tem muitos exemplos também, e portanto a seu tempo lá chegaremos. As actions e os módulos, ok? Então, no próximo vídeo vamos procurar fazer aqui um exemplo em que não só estamos a ir buscar os valores da nossa store, mas vamos também estar a alterar esses valores.